Continuando. E aí? Fechou? Vamos continuar então. Olha só. Primeira característica então, ficou do tópico anterior, que era sobre aceleração nesse movimento. Ele vai ser um movimento previsível. O que é um movimento previsível? Ele é um movimento periódico. Periódico, ele repete. A gente tem alguns eventos na vida, assim, periódicos, né? Mas um que se usa bastante, deixa eu ver como é que está o reflexo aqui, ó. Então, um relógio. Quando você pega um relógio desse jeito aqui, um relógio analógico, talvez a sua geração já não acompanhe mais esse tipo de coisa, que é uma geração digital, né? Mas, quando você pega um relógio analógico, o que vai acontecer? Ó, você consegue mexer o ponteirinho aqui, ó. Estou mexendo o ponteiro. Então, vamos ver aqui, ó. Você está enxergando aí, ó? Ah, tá. Esse é o ponteiro dos minutos, ó. Então, esse ponteiro que está ali embaixo é o ponteiro dos minutos. Qual é o período de rotação dele? O período de rotação é assim. Quanto tempo esse ponteiro leva para dar uma volta completa? A gente vai marcando o tempo. Digamos que tenha passado o tempo real. 1 hora depois, ele completa uma volta. Então, o tempo que ele levar para dar uma volta completa aqui é a grandeza que a gente chama de período. Então, vamos escrever isso. Ó. Período. Tempo para uma rotação. Quais serão as unidades de período? Qual que é a unidade de tempo? Pode ser segundo, pode ser minuto, pode ser hora. Precisa pelo menos lembrar isso, né? Que 1 minuto tem 60 segundos. Para você poder sobreviver. Isso é a condição mínima de existência na medida de tempo, né? Agora, o que vem a ser frequência. Quer ver? Frequência, de novo aqui, vamos ver se está boa posição. Tá. Frequência vai ser assim, ó. Agora eu vou marcar assim. Durante um determinado tempo, por exemplo, um dia, o que vai acontecer com esse ponteiro dos minutos? Durante um dia, quantas voltas ele vai dar? Então, passou 1 hora, ele deu uma volta, mais uma volta, mais uma volta, e eu vou contar assim, durante um dia, quantas voltas esse ponteiro vai completar? Se é o ponteiro dos minutos, um dia não tem 24 horas? A cada hora que passa, ele não completa uma volta? Então, durante um dia, aquele ponteiro dos minutos vai completar 24 voltas. Ou seja, a frequência de rotação dele vai ser de 24 voltas por dia. Batimento cardíaco é um tipo de frequência também. O coração de uma pessoa bate lá de 65 a 75 vezes por minuto. Então, a gente tem lá BPM, batimentos por minuto. Ou seja, frequência é o quê? É o número. Número do quê? Número de voltas. Número de voltas por unidade de tempo. Unidade de tempo. Unidades para frequência. Frequência pode ser medida em RPM, ó, rotações por minuto. Pode ser medida assim, ó, RPS, rotações por segundo. A unidade do Sistema Internacional, o nome dela é o Hertz. E o que significa 1 Hertz? 1 Hertz significa uma rotação por segundo. Então, dizer que um corpo gira com uma frequência de 1 Hertz é dizer que ele gira com uma rotação a cada segundo que passa. Então, ele dá uma volta por segundo. Quantas voltas por minuto? É muito bem, porque cada minuto tem 60 segundos, né? Então, você pensou certo. Se ele dá uma volta por segundo, ele dá 60 voltas por minuto. Qual a relação que existe entre essas duas grandezas agora? A relação entre período e frequência é a seguinte, ó. Período é o tempo necessário para dar uma volta. Frequência, quantas voltas são completadas num determinado intervalo de tempo. Então, período é representado por um T maiúsculo. Frequência é representado por um F minúsculo. À medida que aumenta o tempo para uma volta, diminui o número de voltas que ele consegue completar. Então, são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Parabéns, inversamente proporcionais. O período é o inverso da frequência. Também pode escrever assim, né? Que a frequência é o inverso do período. Então, o que você precisa entender agora para sobreviver nesse assunto, né? Eu sei que a sua questão também é de sobrevivência. Sobrevivência, passar de ano, passar no vestibular e tal. Período, tempo para dar uma volta. Frequência, número de voltas. Quanto maior for um, menor vai ser o outro. Ok? Fica ligado e assista. E tem uma certa frequência no meu canal. Não aumente muito o período para assistir as aulas. Beleza? Abraço. Preciso pausar aqui agora, né? Porque eu vou continuar. Tchau.